Boa tarde, colegas. Antes de mais, gostaríamos de agradecer a vossa preferência pelo nosso projeto e a vossa inscrição neste webinar sobre a diferenciação pedagógica, tendo por base o H.7. Tudo aquilo que vos iremos propor resulta da nossa experiência no terreno, das nossas pesquisas, das nossas partilhas, muita troca de ideias, pois é assim que se avança. Nós consideramos que o projeto que criamos permite realmente desenvolver um trabalho de diferenciação pedagógica com os alunos. Dizemos isto tendo em atenção a multiplicidade de recursos que disponibilizamos, a especificidade dos mesmos, os diferentes graus de dificuldade que eles comportam e também a possibilidade que eles oferecem de ser utilizados de diversas formas, nas aulas, mas também em situações de trabalho autónomo. Ainda assim, é preciso realçar que a pessoa mais habilitada a preparar as aulas para uma determinada turma é, e será sempre, o seu professor. Por isso, o que vamos apresentar são apenas sugestões que não dispensam o vosso olhar crítico e o conhecimento que têm dos vossos alunos. Nós apenas queremos demonstrar o quão vasta é a gama de recursos pedagógicos que estão à vossa disposição no H.7, cientes, acreditando que eles vos poderão ajudar a realizar um trabalho verdadeiramente diferenciado e integrador. Vamos então preparar uma aula, tendo por base o nosso manual, a partir das páginas 46 e 47 do mesmo, e o tema da aula será a sociedade ateniense no século V a.C. Boa tarde, colegas. Todas as aulas devem começar com uma ligação à aula anterior. Este momento da aula pode também ser explorado para motivar ou reforçar a motivação dos alunos e ainda para explorarem as ideias prévias destes em relação a determinados assuntos ou conceitos. Temos recursos para o fazermos de diferentes maneiras, optamos por utilizar dois pequenos jogos para estabelecermos, para fazermos essa ligação. O primeiro, que está na página 45, nós estamos a falar da aula anterior, estamos a rever, digamos, o essencial, a fazer a ligação à aula anterior, e temos aqui então um pequeno jogo de ordenação de frases, que será o primeiro que vamos resolver. O jogo é muito simples, tem palavras e pequenas expressões, e o objetivo é que os alunos formem uma afirmação correta, digamos, uma afirmação importante em relação à matéria em que trabalharam na aula anterior. Este tipo de atividade está muito associado também à questão da língua portuguesa. Os alunos têm que ter em consideração que as frases devem começar sempre com letra maiúscula e que terminam, geralmente, terminam com um ponto final. Digamos, são indicações que ajudam o aluno, pelo menos neste caso, a saber qual é a última, embora possa ter dúvidas na primeira, porque há mais do que uma com letra maiúscula, mas não pode ser ela porque tem logo o ponto a seguir, pois não faria sentido e, portanto, digamos, tem que escolher outra. Nós vamos resolvê-la de forma correta, mas se o fizéssemos de forma errada, digamos assim, se eu metesse aqui gregos e depois verificasse que não tinha continuação, eu posso sempre recomeçar ou anular, ou seja, o aluno quando verifica que o caminho escolhido não é o correto, pode voltar atrás e, digamos que, optar por outra solução, por outra palavra ou por outra expressão. Então será, os gregos habitavam um território a que chamavam Hélade. Na verificação, reparem, está correto, apesar de eu ter anulado, porque eu apercebi-me a tempo de que a formação da palavra não estava de forma correta. O segundo jogo é um jogo de palavras cruzadas. Nestas há que referir o seguinte: devido ao cruzamento das palavras, não podem ser utilizadas nem a cedilha, nem a acentuação das palavras, porque pode, digamos, prejudicar o cruzamento das mesmas. Uma outra indicação é de que não é necessário seguir a ordem numérica dos itens para resolução, até porque muitas vezes, digamos que a resolução de forma diferente ajuda-nos a ultrapassar pequenos problemas que, por vezes, nos surgem, como iremos ver já de seguida. Eu vou começar pelo número 1. Temos a pista que nos diz que a praça principal e o local de comércio que ficava na zona habitacional da cidade-estado grega. Os alunos deverão responder ágora.
Para introduzir a palavra, ou faço confirmar, ou então damos um enter e a palavra, digamos que vai para o sítio indicado. Se eu agora seguir a ordem numérica, no 2, a pista é uma das principais características da economia na Grécia Antiga. E aqui temos um problema, porque com este número de espaços, com este número de quadrículas, e com esta segunda letra que temos ali, que é um O, tanto podemos colocar lá comercial, como podemos colocar monetária. Sendo que só uma delas é que estará correta por causa aqui do cruzamento com o item 3. Então, em vez de resolver primeiro o item 2, vamos resolver o item 3, que nos diz o lugar mais alto de uma cidade-estado grega, onde se localizavam os principais templos. Então aqui os alunos vão responder Acrópole. E faço confirmar ou enter. E agora, voltando ao 2, o facto de ter aqui o A já elimina a opção comercial. E já não há dúvidas que a opção correta será então monetária. E, portanto, vamos confirmar e já está. Depois temos ainda os números 4 e 5 para resolver. O 4, a pista é território da Grécia Antiga independente, com governo, exército e leis próprios, que será, portanto, uma polis. E, por fim, no 5, apesar das diferenças e das rivalidades, os gregos acreditavam que faziam todos parte desse povo. A que povo é que nos estamos a referir? Ao povo heleno. Portanto, e é desta forma, digamos que nós fazemos a ligação à aula anterior, explorando, obviamente, ou realizando estes jogos com a colaboração dos alunos. O H.7 está concebido de maneira a que se possa começar a aula da forma que cada um de nós entenda ser a mais adequada aos diferentes contextos possíveis. Neste caso, vamos optar pela resolução individual da rubrica Trabalho os documentos. Essa é a lógica que adotamos mais vezes na nossa prática docente. Por norma, terminamos este momento com a correção da atividade, sempre com a colaboração dos alunos. Os alunos que têm medidas adicionais e que realmente tenham características muito diferenciadas dos restantes poderão fazer um trabalho distinto na aula, resolvendo a ficha 14B do dossiê do professor. Apesar destas fichas, as fichas B, serem claramente mais fáceis, devemos sempre ajudar o aluno ou alunos a ler e interpretar os textos e também a analisar os documentos que constam das mesmas, fazendo logo com eles a correção. Importa realçar que existe uma diferenciação pedagógica ao nível dos objetivos, das atividades e dos recursos na sala de aula, mas sempre dentro de uma temática comum para toda a turma. Vejamos agora em concreto a ficha 14B. As fichas B são as fichas mais simples que temos no nosso projeto. Elas começam sempre com um texto introdutório, pequeno, neste caso tem apenas 3 linhas, poderia ter 5 ou 6, com alguns documentos, quer iconográficos, quer textos, quer de outra natureza, de outra tipologia. Neste caso, temos então um documento sobre os cidadãos, um sobre os escravos e outro sobre os metecos. E a primeira atividade é apenas para o aluno selecionar as afirmações que são verdadeiras, aquelas que são corretas. É importante, como já referimos atrás, que nesta fase, e em relação a estes alunos, digamos que façam um acompanhamento tão próximo quanto possível para os ajudar a compreender, a interpretar quer os textos escritos, quer documentos de outra natureza. Numa segunda página, temos exercícios em que o aluno deve riscar apenas as afirmações, as palavras erradas, para que a afirmação de cada linha fique correta. E, por último, um pequeno exercício que tem como objetivo que o aluno trabalhe também a escrita, portanto, o desenvolvimento na área da escrita. E para isso ele vai ter que construir um pequeno texto que está associado a ele próprio, neste caso, até para o motivar mais, e consiste apenas em ele imaginar que vive em Atenas no século V a.C.,
e vai escolher o grupo social a que gostaria de pertencer e dizer porquê. Fazendo isto, ele demonstra e ele, digamos que, fica a conhecer melhor a sociedade ateniense. Para a correção dos exercícios da rubrica Trabalho os documentos, vamos utilizar o manual interativo, abrindo, a partir deste ícone, a correção às questões que os alunos acabaram de resolver. Abrimos para projetar, mas só mostramos a resposta depois dela ter sido dada de forma correta por um ou mais do que um alunos. A projeção destina-se apenas, ou tem como objetivo, que algum aluno, por qualquer motivo, não tenha apanhado a resposta de forma correta, tenha ainda algumas dúvidas, possa rapidamente, a partir da projeção da resposta modelo, aferir a sua própria resposta. Para prepararmos a síntese da aula e garantirmos que nada foi esquecido, vamos ler os textos didáticos do manual, o que será feito por um conjunto de alunos por nós indicados. Devemos, sempre que possível, privilegiar os alunos que têm mais dificuldades de leitura, registando-se a sua evolução na grelha criada para o efeito. Também devemos incluir na leitura, mais uma vez, sempre que possível, os alunos com medidas adicionais ou seletivas, mas também temos que ter atenção que devem ser excertos muito curtos e as passagens o mais simples possível. A síntese da aula é feita com a resolução da atividade Organizo os meus conhecimentos. Para isso, devemos dar cerca de 2 minutos para os alunos resolverem a atividade de forma autónoma. A correção deverá ser feita com a participação dos mesmos. Para a correção da rubrica Organizo os meus conhecimentos, vamos manter-nos no manual interativo, uma vez que estamos a usar a projeção, e vamos abrir aqui ao lado da indicação da rubrica Organizo os meus conhecimentos, o exercício que, como irão ver, está por preencher, sendo que no manual do professor tem os exercícios todos preenchidos, até porque por vezes podem haver dúvidas pontuais e, portanto, serão rapidamente e dessa forma, através da consulta do manual do professor, digamos que esclarecidos. O exercício é muito simples, tem 6 espaços para preencher e trata-se não só de dominar os assuntos, mas também de ter um discurso, de certa forma, lógico. E como é que funciona? Nós vamos ler que a sociedade ateniense, no século V AC, constituída por metecos, já cá temos, sendo que agora faltam-nos 2 grupos aqui nesta linha, um do lado esquerdo, outro do lado direito. E para podermos responder de forma acertada, para os alunos poderem responder, eles têm que consultar, têm que ler as pistas que são fornecidas na linha inferior. E aqui temos, por exemplo, que os elementos do grupo que iremos pôr aqui se dedicavam à administração da cidade. E, dessa forma, os alunos deverão concluir que estamos a falar dos cidadãos. Depois, do lado esquerdo, o direito, consoante a visualização, e depois, exclusão de partes, nós vamos colocar os escravos. Voltando aos cidadãos, nós temos agora que os cidadãos se dedicavam, ou dedicavam-se ao e à administração da cidade, quando falta ali outra atividade. Os alunos deverão responder que se trata do governo, que era a outra grande atividade desenvolvida pelos cidadãos. Já em relação aos metecos, temos que se dedicavam ao artesanato, que significa que falta também aqui outra atividade. Portanto, a resposta correta será comércio. Portanto, e fica completo que os metecos dedicavam-se ao comércio e ao artesanato. Já em relação aos escravos, nós temos que eles realizavam todo o tipo de, e aqui, para concluirmos de forma correta, será de trabalhos. Para sabermos se a resposta está correta, nós sabemos que sim, mas os alunos gostam sempre de verificar se está ou não está.
clicamos em validar e, recebendo esta mensagem, é a indicação de que as respostas dadas estão corretas. A aula, em termos da sociedade ateniense, fica concluída com esta síntese. Mas temos ainda algum tempo para fazermos um pequeno exercício de avaliação, digamos que um pouco mais formal. Mas, para que os alunos não tenham qualquer dúvida em relação às questões que vão aparecer nesse exercício, nós vamos passar-lhes uma síntese, que é esta aqui, que está aqui na página 48, que faz, que associa ou que junta as duas aulas, ou seja, as póleis gregas e a economia que os alunos trabalharam na aula anterior e a sociedade ateniense que os alunos estão a trabalhar nesta aula. Isto porque os exercícios que vão fazer se reportam a estas duas aulas e não apenas à aula da sociedade. Como podem ver, o áudio tem cerca de 2 minutos e 20 e nós podemos não só passar o áudio para que os alunos ouçam, mas ir correndo a página para que os alunos não só ouçam os assuntos, mas também possam ler e visualizar aspectos relativos aos assuntos que estão a ser tratados. Depois de passarmos a síntese, vamos então abrir um exercício e nós escolhemos um quiz. Podíamos escolher outra atividade qualquer. Temos várias no projeto para esta aula. Em nenhuma das aulas, pensamos nós, conseguimos utilizar todos os recursos e não é esse o objetivo. O objetivo é termos recursos diversificados para que possamos, efetivamente, em função de cada realidade, utilizarmos este ou aquele, digamos, por entendermos, depois de avaliarmos se é ou não o mais indicado. Neste caso, nós vamos escolher então um quiz que é muito simples e que integra então os conteúdos das duas aulas de que já falamos. O quiz começa com uma pergunta. Nós, se abrirmos várias vezes o mesmo quiz, a ordem das perguntas aparece de forma sempre diferente. Neste caso, aparece aqui com a economia, ele tem 5 perguntas, nós vamos só trabalhar esta, falar agora nesta, como exemplo, depois farão, obviamente, as restantes. E a pergunta aqui tem uma fonte, um documento, que é este, uma moeda ateniense, e a pergunta é a seguinte: observa a fonte e classifica a afirmação como verdadeira ou falsa. Uma questão muito simples. E a afirmação é esta: a cidade de Atenas desenvolveu uma próspera economia comercial, marítima e monetária. E nós não temos grandes dúvidas que depois de terem dado a matéria, da forma como o fizemos, os alunos irão responder que esta afirmação é verdadeira. Nós só vamos resolver esta, mas cada questão que é colocada dá sempre depois a indicação se está certo ou está errado e apresenta uma nota explicativa, digamos que assim, adicional ao assunto a que se reporta essa questão. Numa ótica de diferenciação pedagógica, relembramos que as fichas C do dossiê do professor apresentam um maior grau de dificuldade, pelo que poderão também ser aplicadas aos alunos que demonstram maior facilidade e capacidade de aprendizagem. Essas fichas são mais globalizantes, ou seja, elas incluem conteúdos que estão em mais do que uma aula. Neste caso, os conteúdos desta aula que demonstramos aqui fazem parte da ficha 5C do dossiê do professor. Na eventualidade de lecionarmos a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, o que acontece muitas vezes, podemos também optar por resolver as questões do Faço Mais, que estão na parte final do manual, sempre no final da página direita, numa aula dessa disciplina. Finalmente, concluímos a aula com o envio da ficha 12 do caderno de atividades para trabalho de casa. Concluímos, se assim o entenderem, claro está. Terminamos agradecendo uma vez mais a vossa preferência pelo nosso projeto. Estamos e estaremos sempre à vossa disposição para qualquer esclarecimento sobre o projeto e também sobre a melhor forma de o operacionalizar com os alunos. As críticas, sejam elas boas ou más, também são sempre bem-vindas. Colegas, boa tarde e votos de um bom trabalho e um excelente ano para todos. Boa tarde, colegas.